Ministério Kehillah Avad. A serviço da glória de Deus. Palavra Viva Short. As armas de Deus que destroem fortalezas. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Existe uma batalha e ela está em andamento das trevas contra a luz. Não é preciso ser um especialista no assunto, pois basta olhar para o mundo, e as suas ações, como os governos do mundo se posicionam contra Deus e a sua palavra. É comum depararmos com órgãos internacionais, como a ONU, agindo a favor da esquerda e do mundo radical islâmico. A hipocrisia é tão grande, que eles nem fazem questão de negar. As mentiras ditas são repetidas até que as pessoas passem a aceitá-las como verdade. Porém, a única coisa que confronta tudo isso é a palavra de Deus, Jesus Cristo e o próprio Deus que se manifestará para fazer juízo contra este mundo. O apóstolo Paulo referiu-se que existem as armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortaleza. O povo de Deus precisa aprender como usá-la, para que não sejamos tragados e destruídos pelas trevas. A tendência dessa guerra, quanto mais se aproxima do fim, é de se acirrar, pois o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Para alguns que leem esse versículo, fica meio incompreensível o significado da palavra fortaleza usada por Paulo. Fortaleza é padrão de pensamentos que a pessoa adquire desde criança, são conceitos, raciocínios, ideias pré-concebidas, maneira de pensar. Quando enraizada na mente de uma pessoa, ou um conceito errado que ela aprendeu, isso vai acompanhá-la por toda a vida. Qual é a intenção de Satanás em relação ao ser humano? Levá-lo a fazer a sua vontade. Ser o agente de sua ação. Domina-lo completamente ao ponto de tomar totalmente a sua mente, para que execute seus planos malignos. É por isso que fica difícil levar o evangelho às pessoas que já têm uma ideia pré-concebida. É muito comum ouvir: eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci nesta religião, vou morrer nesta religião. Isso se ouve muito entre idosos. Alguns deixam de evangelizá-los, porque esqueceram que as armas poderosas em Deus são capazes de destruir essas fortalezas. Tais ideias são muito comuns, inclusive entre os judeus. Pois desde a infância, inculcaram nas suas cabeças ideias pré-concebidas sobre quem é Jesus e os cristãos. Embora haja muito debate sobre o que um bom judeu acredita, não se chega a um consenso. Porém, é unânime na comunidade judaica sobre o que os judeus não acreditam. Eles não acreditam que Jesus é o Messias de Israel. É comum encontrar judeus praticantes de yoga, Hare Krishna, cabalístico, envolvido com esoterismo, ateísmo, até aí, e isso é aceito como normal. Porém, quando esse judeu se converte em Jesus, aí a coisa pega. Ele será perseguido. Esse é outro exemplo de fortaleza. Desde pequeno o judeu é doutrinado a rejeitar a Jesus. É inculcado na sua cabeça que Jesus não é o Messias de Israel e que ele deve se afastar dos cristãos, principalmente dos evangélicos. Por causa disso, quantos judeus foram usados por Satanás para elaborar armas de destruição da palavra de Deus? Podemos citar Karl Marx, Sigmund Freud, Emma Goldman, Woody Allen e outros. A obstinação de Israel em não obedecer à palavra de Deus lhes causou muitos sofrimentos até o dia de hoje. Quando Deus os levou para entrar na terra prometida, os espias que foram enviados para espiar a terra voltaram e fizeram com que todo o povo se levantasse em sedição contra Moisés e Arão, e não creram no poder de Deus para derrotar os povos da terra. Adiaram assim a entrada na terra por 40 anos. O mesmo acontece hoje. Há 2000 anos Deus enviou o seu Filho amado para resgatar Israel, e Israel rejeitou o seu Messias. Por causa disso Israel foi disperso pelas demais nações, e deixaram de ser nação por quase 2000 anos. Voltaram a ser nação, porque Deus assim tinha prometido na sua palavra, que nos últimos dias Israel voltaria para a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Muitos duvidaram que isso pudesse acontecer. Israel hoje é uma nação das famílias das demais nações.
Os judeus continuam procrastinando a sua entrada ainda hoje, na Terra Prometida, e em tomar posse de toda a glória que Deus tem prometido a Israel, por não crer nas promessas de Deus. A palavra de Deus enfatiza que o povo de Israel em sua grande maioria é obstinado. E a obstinação é um pecado grave diante de Deus, pois está atrelada ao orgulho e à soberba. Por causa disso, muitas das vezes as bênçãos do Senhor não nos alcançam, impedindo de recebê-las. Peçamos a Deus que toda e qualquer fortaleza encontrada em nós seja destruída, e que a sua palavra venha reinar em nossos corações. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.